Eu já sei que em junho eu não vou ler tanto quanto em maio, mas como o retorno de vocês foi super positivo no vídeo de meta de leitura, tô aqui de volta para contar alguns livros que eu quero ler durante esse mês. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini, esse é o canal do meu blog, o Estante da Nini, e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês a minha meta de leitura para junho. Já passou praticamente um terço do mês e eu ainda não concluí nenhum livro, então já sei que eu não vou ler tanto quanto em maio, e foi também um pouquinho difícil escolher as leituras para junho porque eu não tinha muita ideia do que eu queria ler durante o mês. Então eu escolhi algumas coisas, alguns livros eu mantive da meta do mês passado e é por eles que eu vou começar esse vídeo. E claro, eu sempre vou indicando lá nas redes sociais as leituras que eu vou fazendo, então pra quem gosta de acompanhar é sempre bacana seguir por lá. Então eu vou começar mostrando pra vocês o meu Kindle desligado, porque ele vai acabar a bateria, então eu não vou ligar, tá? E aqui eu tô lendo Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, que é um livro que eu escolhi para o desafio Livros e Seus Filmes. Se tu ainda não conhece o desafio, o link do post fica sempre aqui embaixo. E eu já percebi, gente, que existe uma grande possibilidade desse livro se tornar um favorito já pelos 2 primeiros capítulos, que eu devorei em questão de minutos. Eu tinha uma expectativa até mais negativa do que positiva, porque esse é um livro que tá sendo muito falado agora, né? O filme vai estrear esse final de semana, se não me engano, ou no próximo. Então ele tá super em alta, mas eu já gostei muito do começo e acho que a história vai ser bem promissora. Então se tu gosta, já acompanha lá nas redes sociais, Twitter e no Snap, principalmente, que eu vou comentando com vocês ao longo da leitura o que eu tô gostando e o que eu não tô gostando, mas eu acho que vai ser um favorito. O segundo livro que eu mantive na minha meta pra junho é O Amante de Lady Chatterley, do David Herbert Lawrence. Eu tô mais ou menos, gente, na metade desse livro, eu comecei a ler em maio, mas o que acontece? Eu gosto muito das questões sociais envolvendo essa narrativa, mas eu não tenho empatia nenhuma pelos personagens principais. Eles são extremamente chatos, enjoados e pessoas que eu jamais queria ter como amiga. Então essa é uma leitura que eu pausei por um tempo, tá? Já tem mais ou menos uma semana que eu não leio nada sobre ele, não leio ele, e que eu vou deixar assim por mais aí algumas semanas, uma semana, e quando bater aquela vontade ou quando eu tiver assim sem ideias para leituras, aí eu volto para ele. Mas por enquanto é um livro que tem sido 50-50, sabe? 50% bom por causa dos temas e 50% ruim porque os personagens deles são realmente chatos pra caramba. Também na minha meta, já comecei a ler, mas tô bem no comecinho, eu coloquei o Destinada. Esse é o 9º livro da série House of Night, que eu até mostrei pra vocês no vídeo de top 5 séries para concluir em 2016, então eu já resolvi colocar esse livro na lista agora. E apesar de ser um jovem adulto e eu comentar com vocês que os jovens adultos ultimamente não tem feito muito a minha cabeça, eu gosto bastante de acompanhar essa série, apesar dos altos e baixos e apesar dos defeitos. Então eu acho que eu vou curtir bastante esse livro, até porque nesse ponto a série tá pegando fogo, já começou evidentemente a luta entre o bem e o mal, e agora acho que a Zoe vai ter alguns aliados bem importantes a partir desse livro, então não vou contar muito para não dar spoiler, mas também sigam lá nas redes sociais para acompanhar a progressão dessa leitura. Outro livro que eu já comecei a ler, também tô bem no comecinho, é Harry Potter e as Relíquias da Morte. Eu, se não me engano, também citei essa série no top 5 séries para concluir em 2016. E o fato, gente, é que tá passando direto os filmes de Relíquias da Morte na TV e tá quase impossível fugir dos spoilers do final dessa série. Então eu quero ler logo para assistir o filme, assistir os 2 filmes e saber como termina o desfecho do Harry, até porque outras formas de pegar spoiler também é por causa da peça de teatro, né, The Cursed Child, e é inevitável, né, se você ler notícias sobre a peça, você obviamente vai pegar alguns spoilers do final da saga do Harry, mas aqueles spoilers que seriam os mais básicos eu já sabia, sobre Rony e Hermione, Harry e Gina, então esses não me incomodam tanto. Eu quero saber mesmo o desfecho ali da luta entre o Lord Voldemort,
e Os Comensais da Morte, e o Harry e seus amigos, é claro. Então, essa também é uma leitura que vocês vão me ver comentando bastante ao longo do mês de junho. E outro livro já começado, olha quantos livros começados eu tenho já no começo desse mês. Começados já no começo do mês, ignorem a redundância, tá? Frankenstein, de Mary Shelley, esse é o primeiro livro que eu escolhi pra bolsa. Eu até pensei que não seria uma boa escolha, mas os capítulos são curtos, a narrativa é deliciosa e eu tô gostando bastante, principalmente porque ele começa já como um livro de exploração e eu não tinha ideia, né? Essa história ela tem como gancho, né, uma navegação de um personagem, então já tô gostando bastante, já tô no comecinho ainda, vou ler o capítulo 3 agora. Mas a primeira impressão de Frankenstein foi super positiva, acho que será um favorito do mês. E agora a gente passando para as leituras que eu não fiz no mês passado e que eu tinha mostrado no vídeo para vocês também. Tem aqui então A Sociedade do Anel, que foi sorteado na minha TBR mais recente. Eu vou fazer diário de leitura para esse livro, mas eu não devo começar ele nesse final de semana. Provavelmente eu vá começar esse livro no próximo final de semana, porque eu não quero estender muito essa leitura. Eu gostaria, gente, de fazer em no máximo 2 semanas, porque todo mundo fala que ele descreve bastante, né, e etc e tal, e eu tenho uma tendência muito grande a misturar histórias, principalmente porque eu tô lendo vários livros juntos e esquecer momentos importantes, então eu gostaria de fazer essa leitura em no máximo 2 semanas, melhor se fosse durante 1 semana, mas eu vou compartilhar tudo com vocês quando eu começar através dos diários de leitura do Senhor dos Anéis. Outro livro que ficou da meta do mês passado é o Memórias de uma Geisha, do Arthur Golden, que eu já comentei um pouquinho com vocês no vídeo de meta de maio, então não vou repetir tudo de novo, mas basicamente eu amo o filme e espero gostar tanto quanto do livro. Então já para junho eu também escolhi como segunda opção para bolsa o Quimera, Contos Fantásticos, que também é uma antologia de contos brasileiras, esse aqui lançado pela Andross, que eu já tenho na minha coleção há algum tempo. Como mês passado eu li Time Out, achei que seria ótimo sempre manter uma antologia de contos enquanto eu ainda tiver livros desse tipo para ler na coleção, então essa é a minha segunda escolha do mês para bolsa, caso dê tempo. Também escolhi A Droga do Amor, do Pedro Bandeira, pra ler, porque eu não lembro de ler Pedro Bandeira na escola, e essa série dele é super, super, mega, hiper recomendada por vocês, leitores, então eu tô louca pra matar minha curiosidade e saber se eu também vou gostar de Pedro Bandeira. Para o projeto de clássicos brasileiros e de língua portuguesa, escolhi novamente Machado. Esse daqui são contos chamado Histórias da Meia-Noite, e eu li um outro livro de contos do Machado em janeiro, então junho, 6 meses depois, acho que é um período ideal, e pelo que eu conferi no índice dos livros, não tem nenhum conto repetido, então também eu vou conhecer histórias inéditas do Machado, que é um dos meus autores brasileiros, né, dos clássicos, enfim, favoritos. E pra terminar essa minha meta de junho, eu escolhi o Garoto Encontra Garoto, do David Levitan, que dos autores contemporâneos eu posso eleger ele meu favorito, porque eu gostei muito de quase todos os livros que eu li dele ou que ele participa. E esse aqui é um livro que eu indiquei lá nos 12 para 2016, então por isso que eu resolvi incluir ele na meta desse mês, pra também já andar aquela meta dos 12 livros para ler em 2016. Bom, gente, então essas são as minhas escolhas pro mês de junho. Como eu comentei com vocês, eu já sei que eu não vou ler tanto esse mês quanto no mês passado, até porque eu não concluí nenhuma leitura ainda, mas eu tenho várias histórias em andamento e a partir do momento que eu focar em uma, eu acho que vai começar a render um pouquinho mais o mês. Também me conta aí embaixo o que tu pretende ler esse mês, se tu faz meta ou se tu tem pelo menos um livro que tu já tá andando com ele pra lá e pra cá e gostaria de concluir ainda em junho. É isso! E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!